Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Esta é a rúbrica Trate as Finanças por Tu. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform e formador em contabilidade, fiscalidade e em finanças empresariais. Hoje vamos falar sobre o subsídio de alimentação, ajudas de custo, quilómetros, tabelas de retenção na fonte, tudo atualizado ao ano de 2020. Vamos então começar por fazer uma abordagem sobre as atualizações de 2020 e como é que se interpretam estas atualizações. O subsídio de alimentação pago em dinheiro aos trabalhadores das empresas tem como limite 4,77 €. Isto tem um significado. A empresa, se pagar 4,77 por cada dia efetivo de trabalho, o valor vezes o número de dias não está sujeito a IRS e a Segurança Social. Mas se a empresa praticar um subsídio de refeição superior a 4,77, vamos imaginar 5 €. Qual é a diferença entre 5 € e 4,77? 0,33 cêntimos. Então, 33 cêntimos vezes o número de dias de subsídio de alimentação vão estar sujeitos ao IRS e também à Segurança Social. Ou seja, 33 cêntimos vezes o número de dias úteis efetivos de trabalho em que o trabalhador teve o subsídio de alimentação vão ser adicionados ao vencimento e a outros valores que no seu conjunto estarão sujeitos a uma taxa de retenção de IRS, bem como ao desconto da Segurança Social. Se o subsídio de refeição for pago de outra forma que não dinheiro, por exemplo em senhas, em vales de refeição, em cartão, o limite é mais alto. É de 7,63 €. Se a empresa pagar até 7,63 €, não há quaisquer descontos. Se a empresa pagar além de 7,63 €, a diferença, vezes o número de dias, integra a base de incidência da Segurança Social daquele mês, bem como fará retenção de IRS no conjunto com o vencimento e outros rendimentos aos quais o trabalhador tenha tido direito. Depois um outro rendimento do trabalho dependente que as empresas poderão vir a pagar aos trabalhadores. A chamada utilização da viatura própria ao serviço da entidade patronal. Este rendimento ele decorre da utilização do carro próprio do trabalhador para serviços da empresa e no horário de trabalho do trabalhador. O trabalhador tem que fazer deslocações, vamos imaginar, por exemplo, um vendedor. O vendedor utiliza o seu próprio carro ao serviço da empresa e a empresa paga um valor ao quilómetro. É necessário preencher um documento. Esse documento chama-se Mapa de Deslocações em Viatura Própria. É um documento com esta configuração, mapa por deslocação em viatura própria. É um mapa mensal, onde se designa o número de contribuinte, o mês, o ano e depois, dia a dia, as deslocações que o trabalhador vai fazendo
o local de origem, o local de destino, uma justificação e o número de quilómetros percorridos naquele mesmo dia com a própria viatura do trabalhador ao serviço da empresa. No final do mês totalizam-se os quilómetros, estabelece-se um valor por cada quilómetro e o total a que o trabalhador tem direito. Claro que temos que identificar o trabalhador, a morada, a data, a assinatura, o número fiscal do trabalhador e a matrícula da viatura, que é uma viatura externa. Portanto, é uma viatura que com certeza não pertence à empresa. É uma viatura que o trabalhador disponibiliza para serviços da sua própria entidade, para serviços à sua própria entidade patronal. Ora, o limite para o ano de 2020 são 36 cêntimos por quilómetro. Limite esse que já vem vindo a ser repetido ao longo de alguns anos. Não tem tido alterações estes limites. Isto significa que se a empresa acordar com o trabalhador pagar até aos 36 cêntimos por cada quilómetro percorrido, a verba goza de não sujeição ao IRS e também à Segurança Social. Se o acordo for, por exemplo, 40 cêntimos por cada quilómetro, o excedente, e de 36 para 40 cêntimos são 0,04, 4 cêntimos, 4 cêntimos vezes o número de quilómetros, integra a base de incidência contributiva para efeitos da Segurança Social e também integra o valor global que vai estar sujeito ao IRS. Portanto, isto são limites, valores até aos quais não há descontos. Ultrapassando estes valores, o excedente estará sujeito tanto ao IRS como à Segurança Social. Depois temos as chamadas ajudas de custo, que também estão submetidas a limites. O que é que são ajudas de custo? Ajudas de custo destinam-se a compensar os trabalhadores, dependentes e os membros dos órgãos sociais das despesas por si suportadas quando deslocados do seu domicílio profissional ao serviço da empresa. As ajudas de custo aplicam-se em deslocações diárias para além de 20 km do domicílio. Em deslocações por dias sucessivos, consideram-se ajudas de custo em deslocações superiores a 50 km do domicílio. Ou seja, se for só um dia de deslocação, se for apenas um dia de deslocação, a distância a percorrer tem que ser superior a 20 km para se justificarem ajudas de custo. Se forem dias sucessivos, por exemplo, 2 dias de deslocação, então a distância a percorrer para se justificarem ajudas de custo terá que ser superior a 50 km. As ajudas de custo, elas têm 8 possibilidades. Em primeiro lugar, por deslocações em Portugal e por deslocações no estrangeiro, mas existem 8 possibilidades. Em primeiro lugar, temos as ajudas de custo pagas aos órgãos sociais da empresa. Se for por deslocações no país, o limite diário é de 69,19. Isto tem um significado para as empresas. Se pagarem até 69,19, o valor é não sujeito, tanto ao IRS como à Segurança Social. E atenção que quando nós estamos a falar de IRS, é só o trabalhador que desconta. Mas quando estamos a falar de Segurança Social, se ultrapassar os 69,19, tanto desconta o trabalhador, 11%, como a própria empresa também desconta, 23,75%. Se ultrapassar todos estes limites, a nível de IRS, o IRS é uma retenção na fonte feita ao trabalhador,
Mas a Segurança Social tem uma vertente de custo para a empresa. 23,75% para a empresa. 11% do trabalhador. Se as ajudas de custo forem pagas aos membros dos órgãos estatutários, aos órgãos sociais, por deslocações ao estrangeiro, então aqui temos um limite de 100,24 € por dia. Se forem praticados 100,24 €, não há descontos, mas por cada dia. Mas se ultrapassar 100,24 €, vamos imaginar, a empresa paga 150 € num dia completo por deslocação à Espanha. 150 menos 100,24, 150. Um dia completo de deslocação. 150 menos 100,24, 49,76 € vão ser adicionados ao vencimento, porque o vencimento está sujeito naturalmente ao IRS e à Segurança Social, vão ser adicionados a outras componentes que possam vir a estar também sujeitas, como diuturnidades, como, por exemplo, comissões, prémios, tudo junto fará retenção de IRS, mas só o valor acima de 100,24, que quando são pagos 150 €, o valor acima será 49,76. Isto é para os órgãos sociais. Mas as empresas também podem pagar ajudas de custo aos trabalhadores. E então, as ajudas de custo, quando são pagas aos trabalhadores, os limites por deslocações no país e por deslocações ao estrangeiro, estão relacionados, esses limites, com o vencimento mensal do trabalhador. É verdade. Ou seja, não se aplica o mesmo limite de não sujeição a todos os trabalhadores, independentemente do seu vencimento. Não. Tem que se ter em consideração o vencimento. Porque esta questão das ajudas de custo e destes limites de vencimento é definido para os funcionários públicos. E os funcionários públicos têm uma tabela remuneratória, que é esta. Esta é a tabela remuneratória que está atualizada ao ano de 2020. Ela já não era atualizada há muitos anos. Foi atualizada no ano 2020. E para a questão das ajudas de custo, nós temos que ver qual é o nível remuneratório do trabalhador nível 9 e podem ver que nível 9 corresponde a 895,21 € e as empresas privadas, claro que não trabalham com níveis remuneratórios, trabalham com categorias profissionais e com remunerações certas mínimas mensais em função de categorias profissionais determinadas pelos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, dos contratos coletivos de trabalho que se aplicam aos respectivos setores de atividade. Mas tem que ser feita uma equivalência. Se a lei refere nível 9 para a função pública, as empresas privadas vão consultar esta tabela e já sabem, nível 9 é aqui nesta empresa quem tiver um vencimento de 895,21. Para as ajudas de custo é importante o nível 9 e o nível 18. O nível 18 corresponde a 1360,03, 2020. Era 1355,96, teve um aumento de 4,07. Assim como o nível 9 era de 892,53, teve um aumento de 2,68. Portanto, quando nas ajudas de custo nós falamos, ou a lei refere trabalhadores acima do nível 18,
a lei está-se a referir aos funcionários públicos, as empresas privadas esquecem a questão do nível 18 e concentram-se no valor 1360,03, ou seja, para quem tem um vencimento superior a 1360,03. Então, saindo aqui desta tabela, que eu penso que já compreenderam a equivalência, os trabalhadores que recebam remuneração acima de 1360,03, ou seja, acima do tal nível 18 dos funcionários públicos, o limite é de 89,35 para o estrangeiro e de 50,20 para nacionais, deslocações em Portugal. A interpretação é sempre a mesma. Se a empresa pagar até estes valores, não há desconto de IRS, não há desconto de segurança social para o trabalhador e não há custo de segurança social para a empresa. Se a empresa pagar acima, o excedente, vezes o número de dias, claro, está sujeito a IRS e também a segurança social. Quando os trabalhadores têm um vencimento compreendido entre o nível 9 e o nível 18, que já sabemos, para as empresas privadas, esquecemos o nível 19 e o nível 18 e concentramos-nos em vencimento entre 895,21 1360,03, então 43,39 de limite por deslocações em Portugal e 85,50 por deslocações no estrangeiro. Até estes limites não há IRS, não há segurança social, valores pagos sem descontos. Acima destes limites, o excedente, vezes o número de dias, vai estar sujeito a IRS e a segurança social, e estamos a falar em ajudas de custo completas, ou seja, ajudas de custo a 100%. Quando o trabalhador tiver uma remuneração abaixo de 895,21, por deslocações em Portugal, o limite diário até ao qual não há descontos é 39,83 e por deslocações ao estrangeiro 72,72, interpretação sempre igual. Um trabalhador que ganha, por exemplo, 700 euros por mês, desloca-se do Porto a Lisboa, sai de manhã, só regressa no dia seguinte. Tem direito a uma ajuda de custo completa, 100%, porque sai de manhã e só vai regressar no outro dia. Então é uma ajuda de custo, só vai regressar à empresa no outro dia. Então é uma ajuda de custo completa, a 100%. Então, se a empresa paga a esse trabalhador, vamos imaginar, 90 euros, até 39,83 não há desconto. De 90 euros para 39,83, 90 menos 39,83, 50 euros e 17 vão integrar a base para efeitos de IRS e para efeitos de segurança social. Mais algumas atualizações para o ano de 2020. O indexante dos apoios sociais está em 438,81 euros. O indexante dos apoios sociais é uma verba definida anualmente pelo Governo e que tem vindo a ter atualizações, especialmente para os apoios sociais. Fala-se muitas vezes na lei uma indexação aos apoios sociais, um indexante aos apoios sociais, ou com base no indexante dos apoios sociais, e são 438,81. Portanto, quando ouvirmos falar em indexante dos apoios sociais, é um valor de referência
e que neste 2020 são 438,81 €. Já sabemos que o salário mínimo nacional são de 635 €. E temos então também, mais uma vez, o nível 18 da função pública, que são 1.360,03, eram 1.355,96, e o nível 9 da função pública, que são atualmente 895,21, eram 892,53, e portanto temos que, já atualizei aqui estes valores. Relativamente às ajudas de custo, as empresas não podem pagar ajudas de custo sem nenhuma justificação. As ajudas de custo, elas têm que ser extremamente bem trabalhadas do ponto de vista administrativo, para que, se a empresa tiver uma inspeção tributária, tudo possa correr pelo melhor, porque vê-se naturalmente uma tendência para pagar aos trabalhadores pela via das ajudas de custo, porque os valores são valores que estão isentos de IRS, estão isentos de segurança social até estes limites. Portanto, para que uma empresa trabalhe corretamente ajudas de custo, é preciso um conjunto de procedimentos administrativos e de justificação documental, que eu não vou abordar aqui neste vídeo, porque é um vídeo curto. Esta é uma matéria bastante desenvolvida em cursos da Certform, como o curso prático de Contabilidade e de Fiscalidade, com Informática Aplicada, o curso prático de Gestão Fiscal, IRS, Segurança Social, IVA e IRC, o próprio curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social, todos os cursos onde existe algum módulo prático de IRS e de Segurança Social. Esta é uma matéria abordada e devidamente abordada. Eu aqui só quero fazer uma referência. Se uma empresa pagar ajudas de custo, ela tem que preencher um mapa de ajudas de custo para cada trabalhador, para cada mês. O mapa pode assumir assim este formato. O mapa de ajudas de custo faz referência ali à empresa, ao número de contribuinte da empresa, ao mês e ao ano, e depois todos os dias do mês, porque é um mapa mensal para cada trabalhador, justifica-se o serviço efetuado com direito à ajuda de custo, o local onde foi prestado, a hora de saída, a hora de chegada, até para ver se podemos tratar de ajudas de custo completas a 100%, e depois o valor pago em cada dia, todos os dias do mês, e depois no fim o valor total. O valor que a empresa pratica diariamente, que quando acima dos limites que expliquei, estará sujeito a IRS e a Segurança Social. E depois o nome do trabalhador, a morada, o número fiscal do trabalhador e, claro, a respectiva assinatura e a data. As ajudas de custo, elas têm que ser assim justificadas, e não só este mapa. Portanto, tem que haver outro processo de justificação documental, mas este mapa e as características deste mapa, bem como as características do mapa que ao bocado referi para justificação dos quilómetros, é uma matéria que faz parte do código do IRC. Aqui no portal das finanças, se nós formos aos códigos tributários, nomeadamente ao código do IRC, e se consultarmos para o código do IRC, o artigo 23A, vamos aqui ao índice, que é mais rápido de ir lá. Portanto, artigo 23A, encargos não dedutíveis para efeitos fiscais. Este artigo 23A, ele refere que não são dedutíveis para efeitos da determinação do lucro tributável, ou seja, a autoridade tributária
não aceita. Sabem que as ajudas de custo e os quilómetros são contabilizados nas empresas como um gasto. Isso é importante para a empresa, contabilizar gastos, porque é através da contabilização de gastos que deduzem aos rendimentos, e é através da diferença entre rendimentos e gastos que se forma o resultado da empresa, que depois vai estar sujeito, depois de corrigido, ao IRC. Então é importante para a empresa ter gastos que são fiscalmente aceitos para que possa ter um resultado mais pequeno e para que possa pagar menos IRC. E as ajudas de custo e os próprios quilómetros só são fiscalmente aceitos, ou seja, o legislador só os considera como gasto, caso contrário não os aceita, se existirem estes mapas que eu agora referi. E estes mapas têm que ter requisitos. Aqueles mapas que vos mostrei têm todos os requisitos, mas os requisitos estão elencados no artigo 23A, número 1, a linha H do código do IRC. É aqui onde nós podemos aferir sobre os requisitos. Se os mapas não tiverem estes requisitos, o fisco não aceita o gasto. E, portanto, depois quando se preencher a declaração modelo 22, lá no quadro 07, vamos ter que fazer um ajustamento a acrescer. Mas para que isso não aconteça, para que a empresa tenha a aceitação como gasto, os encargos terão que ser justificados por mapas e as ajudas de custo e os encargos com compensação pela deslocação da viatura própria do trabalhador ao serviço de entidade patronal, não faturados a clientes, ou seja, se não é faturado a cliente, significa que é um custo para a empresa. Porque se fosse faturado a um cliente, era o cliente que pagaria as ajudas de custo e a deslocação do trabalhador. Isso entraria como um rendimento. Portanto, não é as ajudas de custo para entrarem como um gasto, elas não são faturadas ao cliente. E elas não são aceites sempre que a entidade não possua, por cada pagamento efetuado, um mapa. Não são aceites. Mas nós, claro, queremos que elas sejam aceites. E como queremos que elas sejam aceites, nós vamos ter que elaborar um mapa. E esse mapa é um mapa através do qual seja possível efetuar o controle das locações a que se referem aqueles encargos, designadamente os respectivos, e aqui estão os requisitos do mapa: locais, tempo de permanência, objetivo e, no caso de deslocação em viatura própria do trabalhador, identificação da viatura e do respectivo proprietário, bem como o número de quilómetros percorridos, exceto na parte em que haja lugar a tributação em sede IRS na esfera do respectivo beneficiário. Portanto, estão aqui os requisitos dos tais mapas que eu agora mostrei para que o fisco, para que as finanças aceitem como gasto as ajudas de custo. Porque caso, como diz aqui, a empresa não possua os mapas com estes requisitos, eles simplesmente não aceitam. E o que é que acontece? Acontece que, ao não ser considerado um gasto, não podemos ter uma diminuição do nosso resultado, como gostaríamos de ter. E, portanto, temos mesmo que elaborar estes mapas e temos que trabalhar isto administrativamente de forma correta para que, caso venhamos a ter uma inspeção tributária, a questão das ajudas de custo seja uma questão que não coloque dúvidas à autoridade tributária. Então, agora vamos falar sobre outra questão para 2020. Já falamos, portanto, do subsídio de alimentação, das ajudas de custo, já falamos dos quilómetros e agora vamos falar das tabelas de retenção na fonte e de uma forma muito sintética.
Estas são as tabelas de retenção na fonte, o despacho 785/2020, que vigoram ao longo do ano de 2020 para os rendimentos do trabalho dependente e também para os pensionistas, quando auferidos por residentes. Existem as tabelas do continente, que são estas, mas também existem as tabelas dos Açores e da Madeira, tudo para residentes. Porque a tributação dos não residentes é feita através de taxas liberatórias, lá do artigo 71 do Código do IRS. Estas tabelas aplicam-se aos residentes e o conceito de residente está no artigo 16 do Código do IRS. As empresas, em 2020, quando processam o seu processamento de salários, têm que utilizar estas tabelas. Portanto, muito rapidamente, temos a tabela número 1, que é uma tabela utilizada para o não casado. Estas tabelas são utilizadas todos os meses, ao nível do processamento de salários. São as chamadas tabelas de retenção na fonte. E é a partir destas tabelas que nós vamos encontrar a taxa de IRS que se aplica ao vencimento ou ao bolo, entre aspas, sujeito a IRS naquele mês. Porque podem haver vários valores sujeitos a IRS. Ainda agora, se o subsídio de alimentação ultrapassar aquele limite, se as ajudas de custo ultrapassarem aqueles limites, se os quilómetros ultrapassarem aqueles limites, tudo junto constitui, entre aspas, o bolo que naquele mês vai estar sujeito a retenção na fonte. A tabela 1 é para o não casado, é para aquela pessoa que é ou solteira, ou viúva, ou divorciada, e para essa pessoa temos que verificar qual o valor que naquele mês está sujeito ao imposto. Imaginem que naquele mês um indivíduo não casado, a empresa apura 1.200 euros de valor sujeito a IRS, lá no recibo de vencimento. O que é que nós vamos fazer? E aquele indivíduo não tem dependentes, não tem filhos a seu cargo, 0 dependentes. 1.200 euros, nós temos que ir a estas tabelas e temos sempre que nos situar na linha imediatamente a partir da qual é ultrapassado o respectivo valor. Se o indivíduo tem 1.200 euros sujeitos a retenção na fonte, eu não posso ir por 1.143, porque isso não chega. Tenho que ir por 1.225. Tenho que ir sempre pelo limite acima do valor do sujeito. E se ele não tem dependentes, 14,5%. E o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar nos 1.200 e multiplicar por 14,5, o que dá 174 euros certinhos. E essa é a retenção na fonte, o desconto de IRS que é aplicado àquele indivíduo. E já sabem que retenção na fonte é um adiantamento que o sujeito está a fazer. É um adiantamento. No fim, quando no ano a seguir ele entregar a sua declaração modelo 3, as finanças vão fazer o apuramento final e estes valores que todos os meses se descontam serão tidos em conta e comparados com o valor final e muitas vezes resulta o tal reembolso. Ou seja, fez mais retenções na fonte do que o valor apurado no final, porque depois o valor apurado no final tem em conta todas aquelas deduções à coleta relativamente aos dependentes, às despesas, por aí fora, e que serão tidas em conta e no fim todas estas retenções vão ser deduzidas porque elas para já funcionam como uma antecipação do valor que é pago no fim. Temos o não casado, temos o casado único titular, que é aquele indivíduo que é casado, mas apenas ele aufere rendimentos,
ou pelo menos a oferta acima de 90% do total dos rendimentos do agregado familiar. Aqui utiliza-se a tabela 2. E depois temos a tabela 3, que é para o casado 2 titulares, que é o sujeito que é casado e tanto ele como o outro cônjuge, tanto o homem como a mulher, ambos auferem rendimentos. E como ambos auferem rendimentos, são casados 2 titulares. Vamos imaginar que um sujeito tem um vencimento de 1.025 euros e que tem 2 dependentes. 1.025 euros com 2 dependentes, temos que ir por 1.143, porque 1.065 não dá. Portanto, eu disse 1.125 euros. 1.125 euros. Temos que ir por 1.143. E para 2 dependentes, 10,9. Então, 1.125 euros vezes 10,9 dá 122,62,5, ou seja, 122,63. E quero desde já dizer o seguinte: quando se faz retenções de IRS aos trabalhadores dependentes e aos pensionistas, se der um valor como deu aqui, 122,62,5, é obrigatório fazer um arredondamento para o euro inferior, ou seja, tem que ficar 122. Não se faz 122,63. Se for trabalho dependente ou se for pensionista, categoria H, por estas tabelas. Onde é que isto está escrito? Está escrito no código do IRS. Se nós formos aqui ao código do IRS, nomeadamente ao artigo 99E, vamos ali consultar o artigo 99E do código do IRS, o artigo Mecanismo de Retenção na fonte dos rendimentos da categoria H. Vejamos o que diz o artigo 99E. Aí, número 1. A importância apurada mediante aplicações das taxas de retenção é arredondada para a unidade de euros inferior. Estão a ver? Então, a empresa, se encontrar um valor assim, não faz 122,63, faz 122, porque tem que obedecer ao 99E número 1. Se os artigos existem, é para que as empresas os conheçam e para que atuem em conformidade com aquilo que a legislação estabelece. Voltando às tabelas de retenção na fonte, as 3 primeiras tabelas é para trabalhadores que não têm deficiência. Depois, os trabalhadores que tiverem um grau de deficiência superior ou igual a 60%, que se traduza numa incapacidade permanente e, claro, devidamente justificada, aí nós utilizamos a tabela 4 para o não casado, a tabela 5 para o casado único titular e a tabela 6 para, portanto, a tabela 5 para o casado único titular deficiente e depois a tabela 6 para o casado 2 titulares, em que a pessoa que trabalha na empresa tem uma deficiência igual ou superior a 60%. Estas tabelas são tabelas que, comparando-as com as anteriores, são tabelas com taxas mais reduzidas de retenção e também são tabelas que têm um valor maior a partir do qual a retenção na fonte começa a ser feita. Por exemplo, um casado 2 titulares com deficiência, ele só vai começar a fazer descontos a partir de 1.310 euros de
vencimento. E mesmo com 1310, tudo zero. Portanto, só quando ultrapassa os 1310. Portanto, há limites mais simpáticos, entre aspas, claro, para estas pessoas e bastante merecidos. Depois temos as pensões, os pensionistas, aqueles que recebem as pensões de reforma, de velhice, a tabela 7, a tabela 8 para os pensionistas que tenham 1 grau de deficiência, também com valores superiores a partir dos quais a retenção na fonte começa a ser feita, porque efetivamente os pensionistas também estão sujeitos à retenção na fonte. E depois os pensionistas que sejam titulares deficientes das Forças Armadas, que é a tabela número 9 e a última tabela. Bom, para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós temos aqui as tabelas dos não deficientes, as tabelas dos deficientes e depois as tabelas dos reformados. Só 2 coisas para concluir. Quando nós temos acesso a estas tabelas todos os anos, este ano foi o despacho 785/2020, deve-se ler bem isto. Deve-se ler bem isto. E não se deve ir logo utilizar assim as tabelas antes de se ler esta parte do preâmbulo. E tem vindo a ser repetido todos os anos que se um sujeito, se uma pessoa tiver um dependente e esse dependente tiver um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%, equivale para efeitos de retenção na fonte a 5 dependentes não deficientes. Ou seja, vamos imaginar o Manuel e a Maria. Os 2 não têm nenhum grau de deficiência, mas têm um filho menor que tem um grau de deficiência devidamente comprovado, superior ou igual a 60%. E o que é que a empresa que paga ao Manuel e a empresa que paga o vencimento à Maria tem que fazer? Tem que considerar que, para efeitos de retenção na fonte, aquele casal é como se tivesse 5 dependentes. Então vamos imaginar que o Manuel tem um vencimento de 900 euros por mês. E é casado, 2 titulares, porque a Maria também tem o seu vencimento, e tem um dependente não deficiente. O que é que a empresa do Manel tem que fazer? Tem que ir à tabela número 3, está bem? Porque não estamos perante um trabalhador deficiente. Estamos perante um trabalhador não deficiente que tem um dependente deficiente. Então, vamos à tabela número 3, casado 2 titulares, eu disse 900 euros. Portanto, 900 euros é até 922. E aquele dependente deixa de ser 1 e passa a ter uma equivalência a 5. Então a taxa de IRS passa a ser 1,3% sobre os 900. 1,3%. Se o dependente fosse não deficiente, a taxa era de 7,6% sobre os 900, lá o vencimento do Manuel. Mas como ele tem um dependente deficiente e devidamente comprovado, passa a ser 1,3%. Então a empresa simplesmente tem que fazer 900 euros e multiplicar por 1,3. O que vai dar
11 euros de retenção na fonte. 11 euros. Já sabem que não pode ser 11,7. Está bem? 11 euros de retenção na fonte. E no caso da Maria, que é a mulher do Manel, a empresa da Maria tem que fazer a mesma coisa. Relativamente ao vencimento da Maria, tem que verificar para 5 ou mais dependentes. Outra questão importante é, vamos imaginar que o Tiago é casado com a Manuela. E a Manuela tem um grau de deficiência igual ou superior a 60%. O Manuel não tem deficiência, mas a esposa dele tem um grau de deficiência igual... Desculpem, o Tiago, eu já troco os nomes, o Tiago não tem qualquer tipo de deficiência. Mas ela tem uma deficiência igual ou superior a 60%. Então estamos perante um casal, casados, em que aquele que trabalha não tem qualquer deficiência, mas o cônjuge tem uma deficiência igual ou superior a 60%. Então, se o cônjuge não oferir rendimentos de trabalho dependente nem de pensões, e se ele for portador de uma deficiência que lhe confira um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%, a taxa de retenção na fonte a aplicar aos rendimentos de pensões pelo outro cônjuge deve ser reduzido a 1 ponto percentual. Isto se o outro cônjuge tiver rendimentos de pensões. E agora há a linha B, que não é para rendimentos de pensões. Na situação de casado único titular, o cônjuge que não oferindo rendimentos das categorias A ou H, seja portador de deficiência que lhe confira um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%, equivale para efeitos de retenção na fonte sobre os rendimentos do trabalho dependente oferidos pelo outro cônjuge a 5 dependentes não deficientes. Então vamos imaginar o seguinte. O Tiago é casado com a Manuela. O Tiago tem um vencimento de 1.000 euros. O Tiago não tem qualquer deficiência, mas a Manuela tem uma deficiência superior ou igual a 60%. A Manuela não ofere rendimentos de trabalho dependente nem de pensões. Então, a empresa do Tiago, quando fizer a retenção na fonte, vai à tabela casado único titular, porque apenas o Tiago ofere rendimentos, e nessa mesma tabela, eu disse 1.000 euros, vai considerar até 1.081 e fica com uma retenção 0. Porque a Manuela, que é a sua mulher, é deficiente com grau de incapacidade superior ou igual a 60%, não tem rendimentos do trabalho dependente, não tem rendimentos de pensões, ela faz uma equivalência do ponto de vista da retenção na fonte a 5 dependentes. E o vencimento dele não estará sujeito à retenção na fonte. Isto é o que consta aqui do preâmbulo e que deve ser sempre lido do respectivo despacho 785 de 2020, que aprovou as taxas de retenção na fonte. E, portanto, eu aconselho sempre a ler-se muito bem isto, para que se apliquem depois as regras como elas devem ser. Nós, nos nossos cursos, estas componentes remuneratórias, nós utilizamos, para além de fazermos vários casos práticos de cálculo remuneratório,
em que utilizamos isto e outras questões que eu estou a abordar, também utilizamos particularmente no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada e também no curso no curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social e também no curso de Expediente Geral de Escritório e Práticas de Contabilidade, utilizamos sempre software de gestão para trabalhar estas matérias, para que tudo isto possa ser trabalhado, exemplificando através de casos práticos, mas depois ter ferramentas que nos vão permitir aos nossos formandos trabalhar exatamente como as empresas o fazem, ou seja, utilizando software para processamento de salários. E aqui no software que nós utilizamos no curso prático de contabilidade e no de processamento de salários e no da expediente geral de escritório, utilizamos o SAS for Accountants e tudo isto que vos estive agora a transmitir fica definido aqui numa área chamada Códigos de Remuneração. E nesta área, onde estão todos os tipos de remunerações ou de abonos, conforme os programas costumam referir, a que os trabalhadores virão a ter direito no processamento de salários, que depois é feito também em contexto informático, estes rendimentos eles estão já todos parametrizados com estes limites que vos estive a explicar. Por exemplo, as ajudas de custo. Isto foi um trabalho que estive a fazer com os formandos que estão a fazer cursos em e-learning, em que estive a preparar aqui toda aquela parte das ajudas de custo, porque no programa inicial não aparece isto assim tudo trabalhado. Eu tenho que trabalhar tudo isto para depois adaptar o programa ao processamento de salários que depois nós vamos fazer com a aplicação de todas estas regras e de muitas outras que explico. Mas, por exemplo, aqui nas ajudas de custo, vejam como é que as ajudas de custo, eu organizei aqui as ajudas de custo, para que depois o processamento de salários seja feito automático no computador, exatamente com os limites corretos. Aqueles limites, ajudas de custo para os órgãos sociais no país, no estrangeiro, para quem tem remuneração acima do nível 18, para quem tem remuneração entre o nível 9 e o nível 18 e para quem tem remuneração inferior ao nível 18. E se, por exemplo, eu clicar num deles, por exemplo, aqui ajudas de custo para trabalhadores que tenham uma remuneração acima do nível 18, que já sabem, 1360,03. Ao clicar aqui duas vezes, nós temos a configuração completa do abono, do rendimento. E se formos aqui às incidências, vejam como é que isto está preparado. O rendimento será sujeito à Segurança Social se o valor for acima do limite de 50,20. E será sujeito a IRS se o limite for acima de 50,20. E acontecem todos estes rendimentos que estive a preparar com os nossos formandos dos cursos em e-learning. Falei ao bocado, por exemplo, de quilómetros, utilização da viatura própria ao serviço da empresa. Aqui no programa é o código 30. Vou entrar lá para que possam ver. Os quilómetros têm aquele limite dos 36 cêntimos. É o código 30, que é o código que depois vai aparecer no processamento de salários, vai aparecer depois no recibo de vencimento do trabalhador, se ele tiver direito a quilómetros. E as incidências. Lá está. Faz desconto para a Segurança Social se acima, vejam, acima de 36 cêntimos, faz descontos para IRS se acima de 36 cêntimos. Ou seja, tudo isto que eu estive a explicar tem que ser parametrizado no sistema informático para que o sistema informático trabalhe com tudo isto
com todos estes limites que acabei agora de explicar, incluindo a questão de IRS. Não é? Porque, por exemplo, como é que eu posso mencionar que um determinado trabalhador tem um dependente deficiente e que, face a essa situação, o programa vai ter que fazer uma equivalência a 5 dependentes ou mais. Indo aqui à ficha do trabalhador, também já abrimos estas 3 fichas. Vamos aqui à ficha, por exemplo, da Margarida, que é uma trabalhadora da empresa. E na ficha da Margarida, para que tudo isto funcione, em sintonia com aquilo que eu referi, eu tenho que ter uma parte na ficha onde menciono que a Margarida tem um dependente deficiente. Como eu estou a gravar o ecrã, o programa torna-se um bocadinho mais lento a entrar nas opções. Mas é normal porque eu estou a fazer uma gravação do ecrã. Vamos lá ver se eu agora consigo entrar aqui na ficha da Maria. Pronto, aqui está ela, da Margarida. A ficha da Margarida. Temos aqui as várias componentes da ficha para que tudo depois corra bem ao nível do processamento de salários. E aqui no IRS eu defino que a Margarida é casada a 2 titulares, ou defini. Ela tem um dependente e esse dependente é deficiente. Ela poderia, por exemplo, ter 2 dependentes em que dos 2 um era deficiente. E o que é que isso implicaria? Ao ter um dependente deficiente, o sistema fica obrigado, quando utilizar as tabelas de retenção na fonte, a utilizar 5 ou mais dependentes. Ou seja, vai sempre pela última coluna. Vai sempre à busca da taxa menor. E, por exemplo, se fosse o cônjuge deficiente, em que eu vos disse que, sendo o cônjuge deficiente, não auferindo rendimentos do trabalho dependente nem de pensões, ele também vai fazer uma equivalência para aquele trabalhador como se ele tivesse 5 dependentes. Então eu colocaria ali, cônjuge deficiente. E o programa automaticamente teria que ir à procura de 5 ou mais dependentes. Isto numa perspectiva informática, para vos dar a noção que estas regras que eu estive agora a explicar, elas depois têm que estar todas em prática no sistema informático para que tudo isto funcione corretamente. Ficamos então hoje por aqui. Espero que esta atualização tenha sido interessante e a forma como tudo isto é trabalhado. Agradeço-vos muito terem visualizado este vídeo e até ao próximo Trate as Finanças por Tu. Muito obrigado.